Kili, obrigada pelo convite, obrigada por esse momento de participação no programa de superação. E eu trouxe uma temática que está mexendo muito desde o período que a gente passou para o isolamento social, que eu comecei a pensar qual é o mundo que nós vamos encontrar depois que tudo isso acabar ou diminuir o ritmo, né? Porque acabar a gente ainda vai sofrer ainda as consequências por mais tempo, não é? Mas nesse período eu comecei a perceber que nós não vamos mais voltar à dita normalidade, como as pessoas estão achando. Como se, quando é que vai ser liberado e a gente pode conviver socialmente e a gente voltar ao normal, voltar como nós éramos antes, não é? Então, assim, não vai existir mais o antes. Tudo que a gente já viveu, a maneira como a gente viveu, sofreu uma transformação muito grande. As empresas tiveram que se reinventar, muitas das nossas ações precisaram ser reinventadas, nós precisamos ter que organizar a maneira como a gente iria gerir a nossa vida, a vida profissional, os nossos relacionamentos. Tudo isso sofreu uma mutação, uma variação. Então, jamais a gente vai poder voltar para aquela vida anterior que a gente tinha. Muitas coisas mudaram e ela tem uma tendência a se propagar, essa mudança, porque algumas pessoas, nesse processo de reinventar, começaram a descobrir coisas que talvez nunca tivessem essa condição de dar conta. Elas se reinventaram, gostaram disso e vão continuar também nessa perspectiva. Outros não, vão alternar até encontrar o seu equilíbrio, até encontrar a forma como a gente vai lidar. Eu percebo nesse momento um momento de grandes oportunidades, porque as grandes coisas, invenções e coisas que nós tivemos no mundo, elas puderam vir a partir de alguma coisa que aconteceu muito séria, que nos tirou daquela acomodação, daquele sentido de acomodação. E aí eu lancei uma pesquisa da semana do dia 7 até o dia 11, e nessa pesquisa eu comecei a dar conta de alguns dados. Foram 79 respostas que eu obtive. A maioria era daqui do Nordeste, mas eu tive do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, de outras regiões. E uma coisa que me chamou muito a atenção era que a dificuldade para dormir ficou em 57% das pessoas que responderam a essa pesquisa. 57 pessoas disseram que estão com dificuldades para dormir, para relaxar. A tensão, a irritabilidade, ela chegou a 41%. Veja, um período que supostamente você estaria aparentemente mais tranquilo, estaria em casa, não precisaria se deslocar. Alguns estão no home office, trabalhando em casa, e o nível, as dificuldades acontecendo, o nível de ansiedade acontecendo a partir daí. Problemas de concentração, 29% das pessoas colocaram. Uma constante tensão e nervosismo, 25% das pessoas responderam que estavam mais nervosas e tensas, né? Com a questão física, a gente teve 24% com dor ou aperto no peito, né? Uma sensação de fraqueza e cansaço deu em 35% das pessoas, uma tensão muscular em 30%, dor de barriga ou diarreia deu em 15% das pessoas que responderam. E a gente vai vendo como a população, algumas pessoas, têm lidado com esse período de reclusão, não é? Então, uma sensação de nervosismo, aumento da frequência cardíaca, que teve 11%, tontura e vertigem, alguns aspectos físicos, aí 20% das pessoas
que responderam à pesquisa apresentavam essa parte de tontura e vertigem. Problemas gastrointestinais com 20%, 12% para a sensação de nervosismo e pânico incontrolável, né? 19% para dificuldade em concentração e falhas na memória, dor de cabeça em 15% das pessoas, né? 13% das pessoas com insônia, e a gente vai percebendo isso durante a pesquisa, né? E a partir dali a gente vai vendo, olha, você está reclusa, você tem mais tempo, você tem essa possibilidade de você dormir, acordar, ter aquele sono reparador, mas as pessoas não estão conseguindo fazer isso. Ou por um nível de agitação, insegurança, incerteza que isso vai colocar. O que eu tenho percebido é que na medida em que a gente consiga administrar nossas emoções, nós vamos ter muitos ganhos com esse período. Colocar aquele projeto que estava lá guardado e que você não estava dando a devida visibilidade nele, condições para que você pudesse ler e se aperfeiçoar naquilo que você quer fazer. Então, por conta do meu estado emocional, eu vou engessando algumas coisas que eu poderia fazer e eu não estou fazendo por conta desse processo meu muito de ficar meio parado, meio sem produção, né? Uma coisa que eu achei interessante é quando que algumas pessoas conseguem se reinventar em cima desse caos que nós estamos vivendo, né? Agora, algumas outras vão ter as suas sequelas porque elas não estão sabendo como administrar as suas emoções. Tem muita gente que diz, Flávia, eu tenho todo o tempo do mundo, eu tenho tempo para fazer as coisas, mas eu percebo que eu estou andando em círculo, eu não tenho um processo de, como é que eu digo, de fazer as coisas acontecerem, né? Levar você a um sistema de produtividade, uma excelência na produtividade, e algumas pessoas se perdem nesse meio caminho exatamente por conta disso. As emoções, elas vão atingindo a questão da própria ansiedade, que vai tirando você do foco, as várias estimulações que você vai tendo. Eu vou parar agora para ver o noticiário, ver o que está se passando no mundo, ver como as pessoas estão lidando com uma situação, e por conta disso você vai não sabendo gerir. É como se eu fosse engolindo toda a parte negativa que está sendo vinculado. Não pode isso, não pode aquilo, está morrendo dessa forma. Tem uma série de coisas que permeiam. E a gente sabe, e uma coisa é certa, de que o conhecimento de coisas negativas, a gente começar a colocar coisas negativas no cérebro, eu vou acionar mais uma relação, uma comunicação neural de forma mais negativa, com informações mais negativas. E isso vai trazer uma série de prejuízos para a nossa saúde emocional. Isso vai começar a mexer com a gente do ponto de vista das nossas relações. Então a gente vai começar a ter uma ideia de que eu não estou utilizando todas as ferramentas que eu poderia utilizar. A minha mente fica dispersa, eu começo a sair daquela possibilidade de crescer, de pensar, de ver alternativas, de criar mecanismos que eu posso, a partir dali, eu poder crescer, poder me orientar, poder me organizar e poder produzir de forma mais coerente com aquilo que eu sou capaz, né, com a minha capacidade. Essa parte de interação, de buscar outras pessoas para discutirem projetos, como é importante, né? Então, basicamente, ter acesso à orientação de como eu vou gerir as minhas emoções, gerir a maneira como eu estou lidando com a situação, ela é importante. É isso que vai fazer a diferença. Eu achei interessante uma frase que até está no livro de Napoleão Hill, que ele fala que o sucesso exige transformação interior
E uma outra frase muito interessante é: quem chega antes bebe água fresca. Né? Quando você se antecipa, quando você começa a criar condições. Foi isso que eu percebi de um amigo quando estava no início do coronavírus. Ele já estava preocupado em fazer máscaras. E máscaras para ele, para outras pessoas e na perspectiva de venda. E ele abriu condições para que outras pessoas pudessem fazer isso. E pasmem, uma pessoa que estava sem uma entrada financeira, que não estava podendo produzir porque não poderia, era uma pessoa autônoma, não poderia ir para a rua para fazer as coisas acontecerem, estava colocando uma série de empecilhos para que uma outra pessoa de casa pudesse estar construindo, fazendo, confeccionando essas máscaras, né? Então ela estava perdendo a possibilidade, um nicho de mercado novo que estava surgindo. A partir daí você começa a perceber que do meio para cá nós temos visto várias pessoas, empresas têm sido abertas só para fazer a máscara, tanto para servir para a parte médica como servir para as pessoas. Então, quando as pessoas começam a saber lidar com as suas emoções, elas vão ter uma visão de negócio, ela vai ter uma visão sobre si mesma muito maior do que ela pensa. Nós temos uma capacidade infinita, nós temos ideias, nós temos possibilidades de crescimento muito grande. Para você ter ideia, a motocicleta, ela existiu por conta de uma grande depressão que estava acontecendo nos Estados Unidos e a falta de combustível. Não se tinha um combustível, né? Então eu precisava ter um transporte que ele me levasse, mas gastasse o mínimo. E foi isso que estava acontecendo com a criação da moto pela Honda. Então foi um japonês que criou nos Estados Unidos, era radicado nos Estados Unidos, e ele veio e criou a Honda. Por isso que a gente vai percebendo como as grandes conquistas, elas advêm exatamente dessa possibilidade de criação. E quando é que a criação vem à tona? Quando você começa a se mobilizar e trazer o seu foco para algo construtivo. E como eu faço isso? Deixando de ouvir notícias ruins. Não pode, não deve, é de mal a pior, isso vai acontecer, não tem como você se desvencilhar de tudo isso que está acontecendo, vai todo mundo pegar e todo mundo vai abastecer, todo o hospital vai estar todo sobrecarregado com isso, né? E a gente vai vendo de que forma essas notícias vai paralisando o ser humano. Nós temos que ter em vista essa paralisação, né? Que não deixa você agir, não deixa você tomar a frente das coisas, porque ela paralisa. Ela diz: para onde eu vou? O que eu vou fazer? E isso me lembra muito, eu queria trazer para vocês a história de Davi, quando ele foi lutar com os filisteus e os filisteus pedem para que ele voltasse para a cidade deles e que não ia precisar deles para essa luta. E Davi volta com os guerreiros e quando chega em Ziclag, ele percebe que a cidade foi sitiada, foi destruída e que está tudo acabado. Então, quando ele chega lá, ainda está o fogo nas casas, não tem mais um animal, esposas e crianças não estavam mais lá. E diz que a passagem bíblica diz que Davi chorou tudo o que tinha para chorar. Os 600 homens pegaram todos umas pedras para jogar em Davi e matá-lo, porque eles disseram que foi Davi, como general, que os levou a uma situação dessa na hora em que foi lutar com os filisteus e deixou todo aquele pessoal sem estar protegido, né? Foi quando Davi se levantou, de ter passado por toda aquela situação difícil, se levantou e disse: nós vamos encontrar as pessoas que fizeram isso. O que mobilizou Davi a se levantar
adquirir forças e dizer eu vou adiante, né? O que fez ele poder produzir dessa forma? O que mobilizou ele e deu uma energia tal para que ele dissesse que ele iria se levantar e iria fazer uma mudança. Ele é uma coisa que até eu tinha colocado, esse ponto de inflexão, que é um termo da matemática, né? Que ele coloca o seguinte: quando você está dirigindo o carro e você está numa via sinuosa, então tem uma rota toda colocando o carro para a sua direita. Mas mais adiante tem outra curva que joga o seu carro todo para a esquerda. Então essa mudança de rota, essa mudança de visão sobre o que está acontecendo. E Davi estava naquela situação, na cidade de Ziclag, totalmente destruída, e aí ele poderia dizer, olha, a gente pode ficar aqui, chorar e continuar nesse processo de choro, né? Por que as coisas aconteceram, por que chegou nesse ponto, se martirizando, se vitimizando, por que eu deixei que isso acontecesse, né? Algumas pessoas podem estar vivenciando essa situação e ter perguntado, por que eu não guardei, não fiz uma reserva? Por que eu estou lutando e trabalhando e essa maneira de eu trabalhar, ela está suprindo apenas a minha sobrevivência? Que tipo de trabalho eu estou fazendo para ganhar exatamente o que eu como? Então eu trabalho, sujo o dinheiro, desse dinheiro eu gasto no que é essencial para minha alimentação e para minha existência e a vida está passando. Que tipo de atividade eu estou fazendo que não está conseguindo produzir além, a ponto de eu ajudar outras pessoas e ajudar a mim mesma? Então, nesse período, que foi o que Davi fez. Eu vou me levantar, eu vou me colocar em pé e vou sair para resolver a situação. É isso que tem feito algumas pessoas não sucumbirem diante dessa realidade que nós estamos vivendo. Elas estão se levantando e elas estão se reinventando. Outras estão pegando e dizendo, olha, eu não tenho nada, eu não tenho um tostão, mas eu quero dar alimento aos caminhoneiros, ou eu quero dar alimentos aos moradores em situação de rua. Tem se levantado, tem conseguido doações e tem produzido alimento para essas pessoas. Outras começam a inventar um novo nicho de mercado, que é o fazer máscaras. Outras pessoas se levantaram e começaram a dar aula via internet. Outras começaram a fazer atendimentos online que não era o costume da pessoa fazer. Então, várias coisas foram acontecendo e estão acontecendo e vai acontecer com situações que você nem esperava que você pudesse produzir. Então, a gente começa a entender que nós estamos sendo mobilizados para a entrada de um novo mundo. 2020 ele vem como uma marca. O próprio, quem gosta de ver os números, né, de organização de números, eles começam a entender, olha, 2020 é mais um ano de estruturação. E é exatamente isso que está acontecendo. Quando a gente começa a entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é observar que em qualquer situação, seja ela qual for, qualquer maneira da gente se posicionar diante de tudo isso que está acontecendo, a gente vai observando que vai ter um ganho de tudo isso que aconteceu. Algumas pessoas podem dizer, como é que se pode pensar em ganho com tantas mortes, né? E aí você vai ver o avanço da tecnologia, o avanço das pesquisas, a importância que talvez você nunca tenha dado aos pesquisadores. Aquelas pessoas que se debruçam nas universidades, que ficam horas estudando, que chegam em casa tarde da noite, estudando para que eu e você tenha uma resposta em cima de tudo que está acontecendo. Que eu e você possamos ter uma vacina que possa debelar
tudo isso que está acontecendo. Então, para a gente poder imaginar que existem pessoas que estão trabalhando dia e noite para trazer possíveis soluções, para tentar resolver uma coisa que não é inerente à vida dela, mas inerente a outras pessoas. Quantas pessoas estão preocupadas com a saúde mental dos outros e têm juntado psicólogos e mais psicólogos e psiquiatras para fazerem atendimento online e de forma gratuita? Tudo isso é a manifestação da humanidade. Fazer com que as pessoas sejam mais humanas. Nós estávamos muito fechados na perspectiva de que, se eu investir na Bolsa de Valores, se eu comprar no Tesouro Direto, se eu investir em vários investimentos que o próprio banco dá ou em outros, eu vou estar seguro. O que eu tenho percebido é como se fosse dado uma reviravolta numa piscina ou num copo d'água ou num local que tivesse com muita coisa suja embaixo, e foi dado uma mexida nessa água. E as coisas que estavam embaixo, elas começaram a vir acima. E a gente pode entender como nós estávamos presos no nosso próprio mundo, no nosso próprio egoísmo, né? No egocentrismo, vendo a vida muito se propagando, e nós é que direcionávamos, né? Nós dizíamos, eu vou fazer isso, quanto é que custa? Né? Eu vi várias pessoas dizerem, Flávio, eu quero isso agora e tem que ser feito dessa forma. Quanto foi, eu pago. Né? E a gente, nós chegamos no ponto em que isso, todo o dinheiro no mundo, não vai fazer você fabricar um respirador. A fábrica não tem como dar conta da quantidade de pedidos que estão surgindo. Então, por mais dinheiro que você esteja, você não pode trazer isso. As bolsas de valores despencaram. O dólar, o euro, aumentou demais. E como é que anda a economia? E tudo que você tinha montado e organizado na sua cabeça, como vai ficar diante de toda essa situação que nós estamos vivendo? Por isso, pense bem, nós não vamos mais voltar àquele mundo que tínhamos antes. Ele não existe mais. E isso me remonta a uma outra história que quem puder pode ter acesso lá no YouTube, falando de quem mexeu no meu queijo. Quem mexeu no meu queijo é muito interessante. É uma história que ele vai trazendo essa perspectiva de que eu estou acostumado a viver naquele mundo, né? E que naquele quadrante o queijo foi acabando. Alguns viram que o queijo acabou e já foi para buscar outros locais em que tivesse queijo, mas tiveram dois homens, Ren e Hal, que é contado nesse livro, que um ficou na perspectiva de que aqui sempre teve queijo, quem mexeu no meu queijo, e aguardando, parado e aguardando que alguém colocasse queijo novamente, que tudo poderia ser como era antes, que nada mudou, está esperando que toda essa leva, essa sujeira desça a ladeira abaixo e que a pessoa possa voltar ao seu sistema de vida anterior. Mas teve um que simplesmente disse, olha, não tem mais queijo, a gente vai ter que sair dessa acomodação, sair dessa mesmice para procurarmos onde tem o queijo, onde está o queijo. E por conta disso ele sai em busca e o outro amarga aquele mesmo local, e o livro termina com essa cena deixando a entender, será que ele realmente sucumbiu, ele morreu preso àquela necessidade que ele tinha de que tudo poderia voltar como era antes, enquanto o outro dizia, olha, não tem mais queijo, você vai ter que sair da inércia, vai ter que sair da posição que você estava tão acomodado para buscar outras formas de você poder se nutrir. A água foi revirada, muitas coisas saíram do lugar. E como é que está a tua expectativa agora? Você está exatamente como um daqueles homens de quem mexeu no meu queijo, que está preso naquele quadrante, esperando que as coisas passem, essa nuvem escura passe,
e você volte às suas atividades normalmente como sempre teve. Ou você está como outro homem que saiu à procura de outra perspectiva, à procura de outros locais que tivesse o queijo. Quem mexeu no meu queijo? Né? Esse é um livro bem atual para tudo que estamos enfrentando hoje. Né? Então, o que você vai fazer da sua vida, ela tem uma repercussão muito grande, ela tem um desdobramento muito grande. E se você não se avaliar, não se autoavaliar, não avaliar a sua expectativa, o que é que eu estou querendo para a minha vida, o que foi que eu construí até agora, mas não ficar fadado ao fracasso, de simplesmente dizer, não tem mais jeito para mim, não tem mais solução para mim. E quando você percebe, não existe possibilidade, na hora que eu colocar a minha cabeça para funcionar, o que é que eu estou vendo, que todo mundo está vendo, e quais são as coisas que eu posso ver além que ninguém está vendo? Que situações eu posso trazer à tona e redundar num aspecto positivo para mim em relação a conquistas, em relação a adquirir conhecimento? Será que está na hora de eu mudar de profissão? Está na hora de eu atrelar e agregar outras coisas à minha profissão que eu não tinha pensado antes? Será que esse projeto que eu venho martelando em cima dele o tempo todo, ele é viável? Ele é passível de acontecer? Será que eu não estou malhando em ferro frio, né? Batendo na mesma tecla e querendo coisas novas? E nesse momento de parada, você está podendo perceber que isso não está levando você a nada, não está construindo nada para a tua vida. Então são essas coisas que a gente precisa começar a pensar e precisa começar a entender para poder fazer uma boa gestão da nossa vida nesse período de quarentena, nesse período de isolamento social, nesse período em que você foi tirado, não só você. É como se o mundo todo tivesse desligado um botão. Não é só você a sua casa. Não tem um lugar que você vá que seja mais seguro do que a sua própria casa. Por incrível que pareça, isso está acontecendo, não é? Para algumas situações, talvez nem a minha casa, pelo índice de violência que às vezes estão acontecendo dentro das casas, né? E para isso a gente tem voz, a gente tem essa possibilidade de entrar em grupos de autoajuda, em grupos de apoio psicológico. É só você colocar no Google, na internet ou no WhatsApp, eu preciso de ajuda. Sempre vai ter alguém que vai lhe dar apoio. O que eu percebi que essa construção social que estamos fazendo, humanitária, de fazer com que eu me importe com o outro, que eu me sensibilize com a dor do outro, que eu faça com que eu perceba que eu não estou isolada, né? Que cada um faz parte de um processo e está comungando comigo das mesmas dores e necessidades que nós estamos enfrentando. Tem dia que você acorda com a disposição, uma vontade, eu vou vencer. Tem dias que você vai acordar com a possibilidade de não sair do lugar, de não ter vontade de se levantar, de estar com medo, porque é essa onda de medo que tem lançado nas pessoas. E a gente poder trazer, eu gostei muito de algumas pessoas que começaram a colocar no WhatsApp grupos só notícia boa. E a gente não tem a mínima ideia de como a notícia boa, ele vai criar cada vez mais comunicações neurais positivas e vai fazer o seu cérebro funcionar de forma mais harmoniosa. E aí você vai estar muito mais em condições de observar as situações e tirar o melhor proveito delas. Tenha em vista isso. Quanto mais você criar redes neurais positivas, mais funcional o seu cérebro estará produzindo. Porque a partir dali, com o seu cérebro funcionando de forma melhor e mais funcional, as ideias elas vão brotar
de forma muito mais consistente e de forma muito mais incisiva para que realmente aconteça. Porque você está mobilizando toda a sua energia para conquistar aquilo que você deixou na gaveta, como um projeto antigo, como uma coisa que dizia, isso não é para acontecer, eu não tenho tempo para olhar para isso. E agora esse tempo ele é disponível para você. São coisas que você vai conseguindo trazer à mente e vai conseguindo restabelecer. Isso é muito importante. Então eu queria deixar com vocês exatamente terminando com essa frase, né? Quem chega antes bebe água fresca. Onde você precisa chegar antes? Dentro de tudo que você sabe. O que é que você pode enxergar que as pessoas que estão próximas de você não estão conseguindo enxergar? E isso ser o nicho de mercado seu. Isso vai ser o ponto em que você vai virar a chave. Esse vai ser o seu ponto que você tem, que vai fazer com que haja uma mudança na sua vida, que vai mudar completamente a maneira como você tem lidado com as coisas. Então comece a perceber, a entender e seja como a outra pessoa. Vá procurar queijo em outro compartimento. Vá em busca de outras formas de lidar com a situação. Você é capaz, eu sou capaz. Cada um de nós tem as suas capacidades, as suas competências, as suas habilidades e uma mente engenhosa para poder dar condições de crescimento muito maior do que a gente possa pensar. São as situações, as pressões que vai fazer você dizer, eu tenho que pesquisar mais sobre isso, eu tenho que ver mais a fundo, eu tenho que estudar mais, eu tenho que me dedicar mais, eu sei que aqui tem alguma coisa boa para mim, e é a partir daí que você vai crescer e não só produzir para você conseguir proporcionar emprego para outras pessoas. Isso é que é importante, é tirar o proveito da situação que nós estamos vivendo hoje. Mas para isso, criar redes neurais positivas. Olhar e ver coisas positivas acontecendo, situações positivas acontecendo, pessoas lutando e conseguindo fazer as coisas que tinham pensado, projetos saírem da gaveta. Olhando para isso, com construções neurais positivas, você vai conseguir superar toda a situação que nós estamos passando.